E o Andrés tem que parar de tratar as coisas com ironia. É sempre com ironia, sempre com ironia. Após a venda do Rodriguinho, foram indagar o Andrés, perguntaram sobre o desmanche. O Andrés perguntou, que desmanche? Tá, como que desmanche? Você tá tirando onda da nossa cara, Andrés. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre o Andrés. Quando a gente escuta falar assim, o Balbuena encurralou o Corinthians porque obrigou a renovar por uma multa baixa e se sai, o Corinthians não ganha nada no final do ano, então o Corinthians foi obrigado a fazer isso. Eu entendo também que nem sempre vai ser só culpa da diretoria. É óbvio que os empresários eles vão defender, empresário e jogador, eles vão defender o interesse deles. É óbvio. Se você pegar a renovação, o caso Balbuena, de forma isolada, dá até para você defender uma tese que a diretoria não teve tanta culpa assim. E se acalmem, eu vou chegar onde eu quero chegar. O Corinthians contratou o Balbuena há 3 anos, 2 anos e meio, com um contrato de 3 anos. Leio que desde o ano passado tenta renovar e não consegue. Então os empresários, de fato, chegam no momento desse, ou eu boto a multa de tanto, ou você não consegue nada. Então, se você analisar isoladamente, dá para dar essa passada de pano, né? Pô, tem hora que fica difícil também pro clube, ainda mais com essas ondas aí de empresários, eles estão cada vez mais espertos. Mas quando a gente vê, o Sid Clay veio emprestado com um valor muito alto, que em tese o Corinthians sabia que não ia pagar, e ficou com um pequeno valor de vitrine. O Jô, a gente tinha 100%, e aí eu tô falando do Jô, não é do Andrés, é sempre bom a gente alinhar, porque foi com o Roberto de Andrade, mas eu tô falando de Corinthians. Eu não quero apontar o dedo só pro Andrés. Mas o Jô tinha 100%, aí quando sai a venda, tem que ceder 30% de comissão. O Maicon, o Corinthians tem 80%, aí você vende abaixo do valor de mercado. Então, quando você vai somando tudo, é isso que deixa a gente indignado, né? Não é um caso isolado. Você tem 100% do cara, aí você tem que ceder comissão. Você tem 80% do Maicon, aí você vende mais barato. Você tem 100% do Balbuena, aí tem uma multa que é baixa. Pô, pelo amor de Deus. Será que vai ser sempre assim? Sempre tem um ponto, sempre tem uma interrogação, sempre tem um porquê. Cadê a transparência? Cadê a transparência? Será que toda negociação do Corinthians vai ser assim? Se precisar fazer outro desmanche e disser assim, pessoal, a gente vai pagar as dívidas, arrecadamos isso, isso e isso, a ideia é isso, talvez a torcida ou grande parte dessa abrace a causa, entenda. Pessoal, vamos enxugar e ter um Corinthians mais forte daqui 2, 3 anos. Mas o que a gente não aguenta mais é essa falta de transparência. Toda negociação com o Corinthians é mais difícil. O Corinthians paga caro e vende barato. Eu não sou empresário, eu não trabalho no ramo, mas é algo que não se sustenta. Não dá, não tem condição. E o Andrés tem que parar de tratar as coisas com ironia. É sempre com ironia, sempre com ironia. Após a venda do Rodriguinho, foram indagar o Andrés, perguntaram sobre o desmanche. O Andrés perguntou, que desmanche? Tá, como que desmanche? Você tá tirando onda da nossa cara, Andrés. O Corinthians perdeu 4 titulares da mesma janela. 4 titulares, você vem perguntar que desmanche? Qual outro clube no país que perdeu 4 titulares? Onde é que o Corinthians vai parar nessa situação? Cadê a transparência? Para de falar de rival. Para de falar de Dudu no Palmeiras. Fala pra sua torcida. Fala pra gente. E não fica com raivinha de jornalista fazendo pergunta. E a função dele é essa. O papel do jornalista é perguntar. Isso. E você não tem que responder pra eles. Tem que responder pra nação corintiana. Pra todo mundo que tá puto com o senhor. Então, já falei várias vezes aqui, ninguém tá querendo apontar o dedo pra Andrés, pra Roberto de Andrade, seja lá quem for. Mas a gente também sabe que é o mesmo grupo que tá no comando há muito tempo. Então, por que as negociações do Corinthians são sempre dessa forma? Sempre tem que ter um asterisco nas negociações do Corinthians. O Rodriguinho é o principal destaque do futebol brasileiro há pelo menos 1, 2 anos, e quem tá falando isso não sou eu. O treinador Mano Menezes, do Cruzeiro, deu uma entrevista recente e falou que o Rodriguinho era o melhor jogador no futebol brasileiro. Como é que você se desfaz de um jogador por 4 milhões de dólares? Como é que se desfaz de um jogador por esse preço? O Rodriguinho quer sair? Paga tanto. Se pagar, você sai. Exatamente. Se pagar, você sai. O jogador, quando quer sair, ninguém segura. O próprio Rodriguinho que saiu ano passado e o Flávio Adato e o Roberto de Andrade segurou, conversou, dialogou. Então, o discurso ele é muito apropriado para quando você quer.
Então, eu falo aqui, ó, em nome do Yutimão, do Bruno, da nação corintiana. Para de ficar tratando o jornalista com ironia, porque você não responde para jornalista. Você responde para fiel torcida. Exatamente. Então, era só esse desabafo que eu queria fazer. Exatamente. Você está desrespeitando a fiel torcida. É inadmissível o que está acontecendo com o Corinthians. Não é Diego que está falando, não é Bruno que está falando, não é o pessoal que está aí acompanhando o canal nesse momento, mas ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Cadê a transparência? Cadê a transparência? Para onde vai o dinheiro? É comissão. Foi vendido em euro. Não, foi vendido em dólar. Não, foi vendido em não sei... Meu, a gente está cansado disso, tá cansado. Né? A Fiel que sempre empurrou, a Fiel que ganhou o título paulista esse ano, a Fiel que empurrou o Corinthians dentro de campo. Ah, Diegão, você tá perseguindo o Andrés. Não. Falei aqui da ação das mulheres entrarem de graça. Palmas pra ele, parabéns. Sensacional, se foi ele, se foi o marketing. É mérito dele, ele não é o presidente. Falamos aqui da contratação do Douglas, que me parece uma boa negociação. Sim. O Corinthians trouxe um jovem jogador do Fluminense, de 21 anos, 100% do passe por aproximadamente 7 milhões. Palmas, parece ser um bom negócio. O que vai acontecer depois, não sei, porque o futebol é assim. Mas aqui a gente não tem essa de perseguir presidente, não. Eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas vários outros candidatos a presidências contactaram o Yutimão pra gente apoiar, a gente não apoiou. Porque a gente não quer esse envolvimento. A gente só quer saber do Corinthians melhor. A gente não quer apoiar e desapoiar chapa alguma. A gente só quer que o Corinthians pare de ser chacota. E tem torcedor que fala assim, Diegão, mas eu não quero saber da conta bancária não, o que importa são os títulos. Eu também gosto de título, mas a gente tá preocupado para no futuro a situação não piorar e depois vem dizer, o canal Yutimão só faz graça lá no canal dele e não cobra ninguém. O que a gente acha que tá errado, a gente vai sempre cobrar aqui, seja o André, seja qualquer quem for o presidente do Corinthians. Não dá pra fazer a Fiel de besta. Quando ele foi candidato, ainda era candidato, não era presidente, ele prometeu em 90 dias, em 100 dias, o patrocínio. Cadê o patrocínio na camisa do Corinthians? Cadê? Pois é. Cadê? Então fica calado, não fica falando pelos cotovelos. Porque a nação corintiana merece respeito. Porque quem paga ingresso, e ingresso caro por sinal, somos nós torcedores. A gente sai aqui do Recife para assistir jogo na arena. Mesmo sendo coxinha. Mesmo sendo coxinha. A gente é coxinha, Nutella, é o que é. Mas a gente vai, apoia o time sim, dentro das nossas... Pagando ingresso. Pagando ingresso. Não pedindo nada. A galera acha que a gente vai de graça. Não. Então, chega. A gente não aguenta mais vender jogador a preço de banana. Não aguenta mais. Vamos parar com isso, vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Tá bom, né, Bruno? Pra não ficar muito chato também, o pessoal né? falar, os caras lá tá sempre falando, mas não é isso não.